Muita gente acredita que o batismo com fogo é algo bom. Mas será que é isso mesmo que João Batista quis dizer em Mateus 3? Se você ainda não assistiu o meu vídeo anterior, recomendo que veja antes de continuar aqui. Nele eu explico conceitos importantes que não vou repetir agora, como a eclipse verbal, a analogia do copo, o uso histórico da palavra batismo, totalmente fora do contexto religioso. Tudo isso ajuda muito a entender o tema. Mas por que gravar um novo vídeo sobre esse assunto? Porque agora eu quero focar 100% no texto de Mateus 3. A ideia é destrinchar esse capítulo com mais calma e clareza, para que você entenda de uma vez por todas o que João Batista realmente quis dizer com batismo com o Espírito Santo e com fogo. E no final, eu vou responder uma dúvida muito comum. Quando acontece o batismo com o Espírito Santo? E também vou aproveitar para te contar o tema do meu próximo vídeo, que é uma espécie de continuação desse aqui. Bom, então, se curtir o conteúdo, já deixe seu like, comenta, compartilha com alguém. E agora, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto. Mateus capítulo 3, desde o início, para a gente poder entender bem o contexto do que João Batista está dizendo. Vamos lá. Bom, no versículo 2, João começa a sua pregação com a mensagem direta. Ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aqui, o reino dos céus representa algo bom, algo positivo, algo que está sendo anunciado como uma oportunidade para quem se arrepender. E nos versículos 5 e 6, vemos que muitas pessoas iam até João Batista e, ao confessar os seus pecados, eram batizadas por ele. Até aqui, tudo está ligado a quê? A esperança, arrependimento, perdão. João estava preparando o povo para algo bom, que era o reino dos céus. Só que repara que algo muda a partir do versículo 7. Quando João vê que os fariseus e saduceus, ou seja, líderes religiosos da época, vinham até ele, o tom muda. Ele diz: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Perceba que agora João fala sobre ira e diz que ela está por vir, ou seja, algo futuro, que contrasta com o reino dos céus. Então, enquanto para alguns o futuro reservado seria o reino dos céus, para outros seria a ira vindoura. João deixa claro que nem todos estavam se arrependendo de fato. Alguns estavam apenas se misturando com os que se arrependiam. Então, é onde João segue dizendo: produzam frutos que mostrem o arrependimento. Aqui ele reforça que não basta estar ali. É preciso dar frutos que comprove um arrependimento verdadeiro. E no versículo 10 ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Agora vamos refletir com algumas perguntas simples. Veja bem, primeira pergunta. Segundo o texto, toda árvore será cortada ou apenas aquelas que não derem bons frutos? Apenas aquelas que não derem bons frutos. Segunda pergunta, as árvores que não derem bons frutos e forem cortadas, serão recolhidas ou lançadas no fogo? Serão lançadas no fogo. Terceira pergunta, se uma árvore é lançada no fogo, ela se renova ou se destrói? Ela se destrói, ela vai ser consumida. Quarta pergunta, esse fogo é reservado para todas as árvores ou para apenas aquelas que não derem frutos? Apenas para aquelas que não derem frutos. Agora a última. Então, você acha que esse fogo é algo positivo que dá vida ou algo negativo que elimina? É negativo, porque a árvore é consumida por ele. Então, se você for intelectualmente honesto, espero que seja, vai perceber que esse texto não dá margem para outra interpretação.
Agora observe com atenção. Quando o texto diz que a árvore que não dá fruto será lançada no fogo, isso já é uma representação exata do que é o batismo com fogo. Por quê? Porque a palavra batismo significa mergulhar, submergir, introduzir completamente em algo. Ou seja, o texto poderia perfeitamente dizer: toda árvore que não der bom fruto será batizada no fogo. E o sentido permaneceria exatamente o mesmo, que seria de juízo, de condenação, de fim. E outro ponto importante que eu quero destacar: quando João fala do reino dos céus, ele está se referindo aos que se arrependiam e confessavam seus pecados. Mas quando ele fala da ira vindoura, está se referindo aos fariseus e saduceus, que estavam ali no meio, mas sem arrependimento. Ou seja, o público era misto, uns destinados ao reino e outros ao juízo, à ira. Então, quando João diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele está falando para todos os presentes, inclusive para aqueles que ele havia acabado de chamar de raça de víboras. Logo, não faz sentido dizer que o Espírito Santo e fogo é uma coisa só. Porque se fosse, teríamos que admitir que os fariseus também seriam batizados com o Espírito Santo, mesmo sem arrependimento, o que é inconcebível. Então, portanto, o batismo com o Espírito Santo é para os arrependidos e o batismo com fogo para os que rejeitam o arrependimento. O mesmo fogo do juízo é mencionado nos versículos anteriores. Então, vamos para o versículo 12, que João diz logo após falar do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vamos lá. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua ira, recolhendo trigo no celeiro, mas queimando a palha com fogo que nunca se apaga. Mais uma vez aqui, o fogo aparece com um sentido claro de juízo. Jesus é apresentado aqui como alguém que separa o trigo da palha. O trigo representa o quê? Os arrependidos, os que produzem bons frutos, os que serão recolhidos no celeiro. Uma imagem de salvação. Já a palha representa os que não se arrependem, os que não produzem bons frutos, os que serão queimados naquele fogo que nunca se apaga. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo e com fogo não é a mesma coisa. São duas experiências distintas, reservadas a grupos distintos. Um grupo é comparado ao trigo, que será batizado com o Espírito Santo, e outro grupo a palha, que será batizado com fogo. O mesmo fogo da árvore cortada, o mesmo fogo da ira vindoura. Agora reflita comigo. Se alguém tentar usar apenas o versículo 11 de forma isolada para dizer que o Espírito Santo e fogo é a mesma coisa, essa pessoa vai ignorar completamente todo o raciocínio de João Batista antes e depois desse versículo. É por isso que analisar o contexto é fundamental. O texto ele não foi escrito em partes soltas. Ele tem um fluxo, ele tem uma lógica, ele segue uma construção. Se você ler o que João diz antes sobre arrependimento, ira, fogo, e ler o que João diz depois sobre o trigo, a palha, o fogo que nunca se apaga, fica impossível manter a ideia de que o fogo aqui representa algo bom. João está anunciando que Jesus viria para salvar e julgar. Para uns, o batismo seria com o Espírito Santo, e para outros, o batismo seria com fogo. O fogo da ira, da destruição, do juízo final. Então, essa é a interpretação natural, coerente e honesta do texto. Então, se você chegou até aqui, já deve ter entendido que batismo com fogo em Mateus 3 não tem nada a ver com poder, com avivamento, glória, mas sim com juízo e separação. No próximo vídeo, eu vou responder uma das perguntas que mais aparecem. Quando é que ocorre o batismo com o Espírito Santo e com fogo? E mais, vou te mostrar, biblicamente,
porque essas campanhas em busca do batismo com o Espírito Santo e com fogo não só estão erradas, mas muitas vezes são usados como estratégia para manipular e lucrar em cima da fé das pessoas. Então, se você quer ter a verdade sem rodeios, já se inscreva no canal, ativa o sininho e fique ligado, porque o próximo vídeo vai ser uma continuação direta desse daqui.